Bom, a maioria das pessoas vive como se algo ainda estivesse funcionando, como se o mundo tivesse regras claras, como se alguém estivesse no controle. Mas o que sustentava essa sensação não era força, nem moral, nem verdade. Era um acordo implícito, um entendimento silencioso entre indivíduos e estrutura de poder. Você aceitava limites, em troca, recebia previsibilidade. Esse acordo não foi rompido de forma dramática. Ele apenas perdeu o sentido. E quando um pacto perde sentido, ele não explode, ele simplesmente evapora. Durante décadas, o contrato social prometia algo simples: se você seguir as regras, amanhã será melhor. Hoje, ninguém mais acredita nisso. O futuro virou uma abstração frágil. Planos longos soam ingênuos demais. Promessas institucionais soam um tanto vazias. As pessoas não estão revoltadas, estão apenas exaustas. E exaustão não gera revolução, gera abandono. O sistema não caiu, ele ficou pesado demais para justificar obediência. E no meio dessa geopolítica da desconfiança, o que vemos entre nações é o espelho ampliado do colapso interno. Países rompem alianças não por ideologia, mas por desespero estratégico. Tratados viram obstáculos. A diplomacia vira uma encenação épica. O discurso coopera, a prática isola. O mundo entra numa fase onde confiança é risco. Cada nação se comporta como um indivíduo cercado. Arma-se, fecha-se, antecipa ameaças. O contrato social global foi substituído por gestão permanente de instabilidade. O contrato social clássico via o cidadão como base do sistema. Hoje, ele é tratado como variável econômica. Se gera lucro, é tolerado. Se gera custo, é ignorado. Se questiona demais, é monitorado. Não há ódio, há indiferença. E a indiferença é mais perigosa que a opressão aberta. O indivíduo percebe isso intuitivamente. Por isso, confia-se menos, participa menos, acredita menos. A apatia é a assinatura silenciosa do fim do pacto. E, no meio disto tudo, quando o Estado perde legitimidade, alguém ocupa o espaço. Hoje, esse alguém não é um governo, são sistemas tecnológicos privados. Você não é cidadão, é usuário. Não possui direitos, possui permissões. O novo contrato não fala de justiça, fala de acesso, performance e comportamento previsível. E o mais inquietante de tudo isso, as pessoas simplesmente aceitam, porque o antigo acordo não entregou o que prometeu. E quando há normalização do colapso, o colapso não chega com sirenes, ele se torna rotina. Crises sucessivas criam adaptação emocional. O anormal vira padrão, o absurdo vira paisagem. As pessoas continuam andando, trabalhando, consumindo, mesmo quando já não acreditam em nada disso. Essa é a fase mais avançada da quebra do contrato, quando ninguém espera mais nada, apenas tenta não afundar rápido demais. E talvez o maior erro seja esperar restauração.
O contrato social não será consertado, porque o mundo que o criou já não existe. O que vem agora não é caos total, nem nova ordem clara. É uma zona cinzenta prolongada, onde cada pessoa precisa decidir quanto ainda está disposta a entregar sem receber nada. A pergunta final não é política, é existencial. Quando o pacto coletivo desaparece, o que sustenta você? Durante muito tempo, as pessoas não obedeciam apenas por medo. Obedeciam porque acreditavam que alguém, em algum lugar, cuidaria do todo. Essa sensação morreu. Hoje, quando algo dá errado, ninguém espera ajuda estrutural, espera improvisar. O contrato social não garantia felicidade, garantia amparo simbólico. Sem ele, cada indivíduo passa a viver em estado de alerta permanente. Não é paranoia, é apenas adaptação. A quebra do contrato não gera rebeldes, gera desconectados. As pessoas continuam presentes fisicamente, mas mentalmente já saíram. Cumprimentos vazios, trabalhos automáticos, relacionamentos operacionais. Não há engajamento profundo, porque não há retorno emocional. A deserção moderna não é fuga geográfica, é retirada interior. E sociedades feitas de ausentes não se sustentam por muito tempo. O contrato social também organizava o valor do esforço. Hoje, o esforço e recompensa não se conversam. Produzir mais não garante estabilidade. Estudar mais não garante espaço. Seguir regras não garante segurança. Isso corrói a ética do trabalho sem precisar destruir o trabalho em si. As pessoas continuam produzindo, mas sem crença, sem pertencimento, sem projeto coletivo. É uma economia de sobrevivência, não de construção. Quando o contrato social está ativo, a política importa. Quando ele morre, a política vira encenação. Discursos inflamados convivem com impotência prática. Debates intensos produzem efeitos mínimos. As pessoas assistem, comentam, ironizam, mas não acreditam que algo vá mudar. Não é cinismo intelectual, é leitura precisa da realidade. O palco continua iluminado, mas o roteiro perdeu o público. Com o contrato rompido, o poder muda de forma. Ele deixa de ser explícito e se torna ambiental. Não manda, condiciona. Não proíbe, desestimula. Não pune, desprioriza. O controle não precisa ser violento, quando a dependência é total. Esse é o estágio avançado do colapso, quando ninguém força nada, porque ninguém precisa. Sem contrato social, o indivíduo perde referência. Ele não sabe o que esperar, em quem confiar, até onde ir. Isso gera ansiedade difusa, raiva sem alvo. É uma sensação constante de deslocamento. As pessoas não se sentem oprimidas, sentem-se flutuando. E flutuar sem direção é mais angustiante do que cair. Talvez o maior perigo não seja a quebra do contrato social, mas a adaptação a ela. Quando viver sem pacto vira normal, qualquer coisa pode ser aceita. O mundo não está à beira do colapso. Ele já entrou numa fase posterior, uma fase onde ninguém espera a salvação coletiva, onde cada um aprende a negociar sua própria permanência. O contrato acabou. O que vem depois ainda está sendo escrito. E você não é apenas o espectador, é um personagem importante de toda esta história. Há um momento histórico
que não aparece nos livros. Não tem data, não tem decreto, não tem discurso oficial. É o momento em que uma sociedade percebe, no fundo do peito, que está sozinha. Não sozinha no sentido romântico, sozinha no sentido estrutural, sem proteção real, sem promessa confiável, sem horizonte compartilhado. O contrato social não foi substituído. Ele foi abandonado no acostamento do tempo. E seguimos andando. Durante muito tempo, o mundo funcionou porque as pessoas acreditavam que havia um chão invisível sob os pés. Mesmo em crise, mesmo em guerra, mesmo na miséria, existia a sensação de que algo as sustentava. Esse chão, hoje em dia, desapareceu. Agora, cada passo é uma aposta, cada decisão é tomada sem garantia, cada vínculo é temporário. A civilização entra no estágio novo, o da sobrevivência administrada. Neste estágio, não se busca justiça, busca-se estabilidade mínima. Não se exige verdade, busca-se funcionalidade. Não se sonha com o futuro, busca-se continuidade. A vida deixa de ser projeto e vira gestão de danos. As pessoas não perguntam mais para onde estamos indo. Perguntam apenas quanto tempo ainda dá para aguentar. As cidades, por sua vez, continuam acesas. As telas continuam brilhando. O sistema continua operando, mas por dentro algo morreu. Morreu a ideia de pertencimento profundo. Morreu a sensação de estar dentro de algo maior. Morreu a confiança de que esforço coletivo gera destino comum. O que sobra é um mundo altamente conectado e profundamente fragmentado. O mais perturbador é que isso não gera pânico generalizado, gera adaptação. As pessoas aprendem a viver sem expectativas, aprendem a não depender, aprendem a não se apegar. Chamam isso de maturidade, realismo, vida adulta, mas é outra coisa. É dessensibilização histórica. Nesse novo cenário, o poder não precisa mais convencer. Ele apenas organiza um ambiente. Define o que é possível, define o que é visível, define o que é relevante. Não impõe sentido, retira alternativas. E quando não há alternativas, a obediência acontece sozinha. O indivíduo aprende a não esperar nada, e isso parece liberdade, mas não é. É isolamento otimizado. Cada um cuidando do próprio colapso, cada um resolvendo o próprio medo, cada um negociando sua própria dignidade em silêncio, sem revolta, sem união, sem ruptura clara. A distopia moderna não é barulhenta, ela é eficiente. Não prende corpos, prende dependências. Não censura ideias, afoga-as em excesso de ruído. Não destrói identidades, as torna descartáveis. Tudo funciona, mas nada faz sentido. E então chegamos ao ponto mais sombrio disto tudo. Quando o contrato social desaparece por completo, a pergunta deixa de ser coletiva. Não é mais que sociedade queremos, é individual. O que ainda me impede de me tornar indiferente? Esse é o teste final. Não moral, não político, é existencial. Alguns se endurecem, outros se anestesiam, outros se perdem em distrações infinitas fornecidas pelo próprio sistema. Poucos encaram o vazio de frente, porque encarar significa aceitar que não haverá retorno ao mundo antigo, que não haverá reconstrução simples,
que não haverá novo pacto claro tão cedo. O deserto não é uma fase curta, é o terreno. Talvez este seja o início de uma era em que a civilização continua de pé, mas sem alma compartilhada, onde tudo é funcional, mas nada é sagrado, onde viver não é proibido, mas significar se torna um ato radical. E é aqui que isto tudo termina. Não com resposta, não com esperança fácil, não com solução, mas com um aviso. Quando o contrato social some, resta apenas uma coisa que não pode ser terceirizada: a decisão íntima de não se tornar vazio junto com o mundo. O deserto é real, a travessia é longa e ninguém vai te guiar. O que você faz com isso define tudo.